Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Nós estamos chegando perto das eleições e é preciso que todos nós tenhamos informações sobre o atual Congresso. Quem está no Senado, quem está na Câmara, representando que interesses, e são esses que vão se reeleger ou serão novos? Eu quero apresentar para vocês agora dois especialistas que acompanham o Congresso e são muito familiarizados com os dados que nós temos e que podemos analisar e discutir hoje. Eu quero apresentar para vocês o Neuriberg Dias. O Neuriberg Dias é analista político e diretor do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP. Muito obrigado, Neuriberg, por estar com a gente aqui. Vai ser ótimo contar com seus comentários. Quero apresentar para vocês também o José Antônio Moroni, que já é um frequentador do nosso programa. Ele é filósofo, ele é integrante do colegiado de gestão do INESC, uma importante ONG brasileira, e ele também coordena parte da coordenação da Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político Brasileiro. Mais uma vez, Moroni, obrigado também por estar com a gente. Vamos começar essa conversa aproveitando as pesquisas que o DIAP faz. Neuriberg, você pode contar? Eu não sei se nós começamos pelo Senado, pela Câmara, fique à vontade, mas você pode contar como é que é a composição socioeconômica dos nossos parlamentares hoje? Muito obrigado, Silvio. Queria cumprimentar você e os nossos internautas pelo convite, né? Cumprimentar também o Moroni, dividir essa mesa virtual para a gente buscar não só fazer uma reflexão do momento, né? Que é justamente entender que, em especial, a eleição do atual Congresso Nacional não foi só uma mudança de nomes, mas em relação à mudança de postura em relação aos temas fundamentais que está em discussão na sociedade. Então, aqui eu queria passar um pouco, acho que para fazer essa introdução, e os números, por si só, ele já ajuda para entender um pouco esse perfil do Congresso Nacional, né, desde o eleito ao pós-janela partidária e qual a tendência aí pós-eleição na composição do Congresso Nacional, tendo em vista que a gente já pode apontar alguns caminhos. O principal deles é que o DIAP, assim que elegeu o atual Congresso Nacional, em 2018, ele já vinha numa linha de apontar que desde 2014 já havia uma mudança mais radical na composição do Congresso Nacional, ou seja, Congresso muito mais liberal, sob o ponto de vista da economia, muito mais conservador em relação aos costumes, né, e muito mais atrasado em relação aos temas dos direitos sociais e meio ambiente. Isso, na atual legislatura, se aprofundou. Então, esses grupos, principalmente que sustentam esses três eixos, eles ampliaram, né, a participação dentro do Congresso Nacional. Basta ver que a direita ela teve um aumento da sua composição dentro do Congresso Nacional, com quase metade da casa vinculado, né, os seus partidos. A esquerda manteve a sua bancada, mas teve uma redução de quadros, principalmente relacionada à bancada sindical, com representação no Congresso Nacional, depois eu passo os números com detalhe, e o centro diminuiu. Então, houve aí, nesse novo Congresso, um direcionamento das suas forças aí mais à direita, né, e até à extrema-direita, como se percebe aí com a bancada bolsonarista. O fato é que a esquerda, ela manteve uma força e conseguiu, dentro de uma estratégia, neutralizar vários pontos. Então, a gente conquistou um terço, digamos, aí da bancada, mas o outro grupo, né, mais à direita e radical, ali, estão com 2/3, né, com representação no Congresso Nacional, e isso, consequentemente, aí trouxe de volta uma agenda muito mais profunda, sob o ponto de vista do ataque aos direitos sociais. Veja que esse Congresso anterior foi dele que partiu as iniciativas de reformas estruturais.
não veio do Poder Executivo. Então, você pega de 2014 para cá, onde foi dada a continuidade nessa agenda, pós-processo de impeachment, você viu ali toda a agenda de reforma do Estado sendo avançada. Então, foi esse Congresso que conseguiu, com a sua maioria, como eu mencionei, avançar na criação do teto de gastos, que teve um impacto muito grande. Você vê que não há aí um efeito na sociedade, na economia. Veio a reforma trabalhista, veio a regulamentação da terceirização, veio a reforma da Previdência, foi enviada uma reforma administrativa. Então, foi o Congresso que pressionou, diferentemente de em outros momentos, pressionou o Poder Executivo a avançar nessa agenda não de desmonte do Estado, mas privatização do Estado. Então, essa correlação de forças que eu mencionei, tendo aí um Congresso mais liberal, mais conservador, mais atrasado, refratário em relação aos direitos, inclusive civilizatórios, estão conseguiram aprovar tanto essas agendas, mesmo não conseguindo da reforma administrativa, mas aprovou uma agenda de desmonte muito grande em relação a serviços prestados pelo Estado, né? Isso você vê uma dificuldade imensa em todas as áreas, o Estado ter ali serviço, principalmente o serviço público chegando na ponta, menos servidores, enfim, privatização de empresas públicas, enfim, temas, principalmente da agenda ideológica, que, como eu mencionei, esse grupo ali associado à bancada especial, que aumentou, né, evangélica, bancada da segurança, que veio muito no ambiente, na renovação ali ancorada a esses grupos, empresarial, tiveram força, inclusive, para discutir alguns temas da agenda ideológica. Né? Veja que, depois de muitos anos de discussão, né, não só tema a gente conseguia um maior debate no Congresso, conseguia soluções. Hoje não. Hoje, o grupo mais representado, inclusive atualmente pelo presidente da Câmara, ele representa essa chegada efetiva ao poder desses grupos, tem pautado vários temas aí que se tinha uma discussão mais ampla por conta do impacto. Veja a questão ambiental com a lei de agrotóxico, né, a liberação, em relação à flexibilização do meio ambiente, enfim, dentre várias mudanças, avançou, né, nessa agenda que o Senado tem colocado aí um pouco mais de equilíbrio. O fato é que essa correlação Câmara e Senado tem uma convergência muito grande em relação a esses temas e também com o governo, né, o governo atual, que tem se omitido em vários assuntos, mas o Congresso, pelo perfil que tem essa composição, adotou um protagonismo jamais visto, né, desde 88, né, qual já acompanha. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem são essas pessoas? São trabalhadores? São empresários? Como é que eles se representam? Quem manda no Congresso? Eles estão representando o quê? 2 terços são esses empresários, né? São a bancada evangélica, enfim, são os ruralistas, né? Que tem priorizado essas agendas, né? E, como eu mencionei, você pegou uma bancada sindical com 33 parlamentares, você tem baixíssima representação de negros, né? E mulheres no Congresso Nacional. Só para você ter uma ideia, menos de 20% se declaram como negros ou pardos, né? Se eu colocar só negros, cai. Então, é uma bancada social bem subrepresentada, né, na atual legislatura. E, consequentemente, deu total apoio, né, a toda essa agenda aqui que eu mencionei inicialmente. Então, o fato é que, para colocar, né, para discussão, não só olhando para trás, mas para frente, a eleição atual ela tem esse objetivo estratégico hoje para a gente, para o movimento social, sindical popular, de melhorar essa representação. Lógico que aqui depois a gente comenta outros pontos, mas as reformas, principalmente a legislação eleitoral, pode colocar dificuldade, né, mas também cria oportunidades para a gente melhorar essa composição no Congresso Nacional aí para a próxima legislatura. Então, inicialmente era Deixa eu essa perguntar. explanação geral. Obrigado.
Deixa eu perguntar para o Moroni. Moroni, o Inesc acompanha o Congresso também, né? Que dados você pode trazer para a gente? Bom, o Inesc, que é uma organização, como o Silvio falou, sediada aqui em Brasília, né, desde 79, que a gente tem um pé no Congresso, né, em plena ditadura, o Inesc já tinha um acompanhamento no parlamento, né? E o que a gente percebe na composição do parlamento brasileiro, ele se mantém mais ou menos com o mesmo perfil praticamente em todas as legislaturas, né? Que é esse perfil que a gente diz que é do homem branco, proprietário, hétero, cristão, né? E que representa os interesses da grande minoria da nossa população. Esse perfil, ele se mantém ao longo do tempo, né? Alguma legislatura um pouco mais, outra um pouco menos, mas na sua maioria é esse perfil que se perpetua no nosso parlamento, né? As mudanças que se tem é muito pequena nesse perfil, né? Por exemplo, a Norberg falou que menos de 20% no nosso parlamento se declaram negros, portanto, pardos e pretos, né? Isso é muito, mas muito menos do que tem a população negra na nossa sociedade, né? A mesma coisa das mulheres, etc., né? Então, esse perfil do nosso parlamento, ele se mantém, né? O que tem, talvez, e uma coisa, o perfil se mantém, mas o nosso parlamento, em termos de nome, em termos de quem está lá, ele tem, perto de outros parlamentos no mundo, ele é um parlamento que se renova, entre aspas, mas se renova com os mesmos, né? Pode mudar um nome, mas vem um outro nome que representa a mesma coisa, né? E aí a gente tem que fazer um debate, duas questões para um debate, né? Uma, que o poder no Brasil é hereditário, ele passa de pai para filho, para neto, para bisneto e vai indo, tem essa questão que é um poder hereditário no Brasil, né? E o outro aspecto é a gente se perguntar que sistema eleitoral nós temos e, portanto, que sistema político nós temos que, mesmo que, entre aspas, renova os nomes, o perfil do parlamento continua o mesmo, né? Então, nós temos uma questão que diz respeito à escolha do eleitor e da eleitora, sim, mas não é só diz respeito só a isso, diz respeito à nossa forma de organização política. Então, nós também temos que olhar para essa forma de como se organiza a política, né, o nosso sistema político. Esses são dois elementos que é importante a gente trazer, né? Eu acho que um outro elemento é que se trata, que tem a ver com essa configuração do nosso parlamento, que toda legislatura, em todos os momentos, véspera de eleição, seja eleição municipal como eleição nacional, o parlamento muda as regras eleitorais, né? E, então, a gente tem uma constante, entre aspas, reforma do nosso sistema eleitoral. Só que essa reforma do nosso sistema eleitoral, ela vai na direção não de dar uma maior representatividade a esse sistema, mas vai na direção de você perpetuar quem está no poder, né? E vou citar um exemplo sobre isso, né? A questão do fundo eleitoral. Era uma luta histórica dos movimentos, das organizações que atuam no tema da reforma do sistema eleitoral, do sistema político, da democracia, que não tivesse financiamento privado nas campanhas, porque isso é uma distorção enorme, né? E sim financiamento público. Conquistamos isso, não por um processo legislativo, mas no STF, né? Conquistamos isso, só que o financiamento público de campanha deveria vir com várias outras medidas, por exemplo, democratização dos partidos políticos, mudanças de critério de partilha desse recurso,
né? Hoje, basicamente, o critério de partilha desse recurso, tanto no fundo eleitoral como no fundo partidário, diz respeito ao número de parlamentares que o partido tem no Congresso Nacional. Ora, esse sistema acaba reproduzindo e perpetuando quem está no poder. Então, o fundo partidário, o financiamento público de campanha, devia ser um instrumento meio que quase que zerar a disputa e dar uma igualdade maior para todas as forças políticas estar disputando na arena política de uma maneira mais igualitária. E ele foi usado, pelo contrário, para se manter a atual estrutura de poder, né? Então, como que o nosso poder, além de hereditário, ele tem uma capacidade enorme de se autorreproduzir e se auto-manter dentro dessa lógica para a gente chegar nesses dados que o Nuremberg colocou. Muito bom. Nuremberg, você tem informações sobre as bancadas corporativas? Porque é curioso, né? Quer dizer, essas bancadas corporativas, elas se fortaleceram nas últimas legislaturas. Antes não era assim. Era mais a bancada dos partidos políticos. Hoje os partidos políticos quase não têm importância e as bancadas corporativas ficaram à frente disso, né? Você pode fazer uma leitura desse fenômeno, desse processo? Você está sem som. Claro. Efetivamente, o DIAP, ele veio observando justamente essa relação. Você tinha poucos partidos, mas na votação dos temas, e até os partidos, como mencionou um pouco o Moroni, eles hoje você consegue até identificar ele programaticamente, ideologicamente, determinados assuntos, mas eles ainda são as decisões são muito ainda tomadas, não em relação ao pensamento do partido, mas sim dessas bancadas informais, né, como a empresarial, que chega a 273 parlamentares, né, pega uma ruralista com 83 parlamentares, né, você pega uma evangélica também com 80 parlamentares, você pega bancada de segurança ali, chegando por volta de 90 parlamentares, ou seja, são policiais, né, militares, enfim, vinculados à bancada inclusive de parentes, que chega a quase 150 parlamentares, ou seja, que justamente comprova a tese que o sistema, ele, quando você olha de parentes e olha a renovação no Congresso Nacional efetivamente, sempre é uma renovação relativa. Esses grupos, né, fazem a sucessão dos seus parlamentares, geralmente são filhos, são netos, é pai, é mãe, enfim, que dá sucessão mais ligado, né, a um eixo muito claro, né, em relação aos interesses de um segmento da sociedade. Então, a gente, de um lado, encontra essa maior dificuldade de renovação, que realmente o sistema político, os partidos, que eu acho que agora, mesmo com os avanços, haverá uma grande dificuldade, de um lado, de renovação, porque as regras eleitorais recentes, alteradas, desde 2017 para cá, em especial, vai favorecer fortemente quem vai disputar a reeleição. Ou seja, só para você ter uma ideia, o grupo do Centrão, que eu acho que ele que se apropriou dessas regras, no pós-janela partidária, eles chegaram a 355 parlamentares. Então, são deputados do PP, do PL, parte do PSD, o antigo MDB. Ou seja, esse grupo, ao incluir mudanças na legislação eleitoral, seja o desempenho mínimo, principalmente o mais recente, que o partido tem representação mínima para disputar sobras, né, que tira ali dificulta, né, vários partidos de conseguir cadeiras, por conta da necessidade de ter 80% dos votos, e o candidato, ao invés de 10%, 20%, o Centrão usou esses mecanismos para facilitar a reeleição desse grupo, além dos mecanismos já reconhecidos, no orçamento individual e positivo, orçamento de emenda de relator, né, que isso passou fora de controle. Esse grupo você vai se apropriar cada vez mais disso para conseguir o apoio das prefeituras, enfim, o apoio orçamentário para garantir a reeleição. Então, o grupo, ele se revitalizou, né? Você pega as eleições
desse grupo Centrão e grupo do setor empresarial, eles, momentos de renovação, eles se reorganizam, né? E foi dentro do Congresso Nacional, até orçamento próprio, a garantir regras mais favoráveis para garantir a eleição. O fato é que, desse lado, a gente perde, mas, por outro, a regra também com o fim das coligações, os partidos que têm mais identidade ideológica e social, a federação partidária, enfim, isso também, por outro lado, vai ajudar a gente, né, a disputar, né, essa composição no Congresso Nacional. Lógico, com candidaturas competitivas, enfim, e com chance real de aumento, né? Hoje a gente tem 130 parlamentares aí mais vinculados a essa leitura pró-trabalhador, social, né, direitos humanos, pode ter um acréscimo aí para 150 ou 160 parlamentares. Mas é uma indicação muito grande que as regras favoreçam, né, quem hoje está em mandato, e os partidos dificultem, já por conta um pouco do histórico que o Moroni trouxe, de colocar novas candidaturas, né? Então, você vai incluir dentro de um critério de condições, né? E o partido vai decidir de condições de fazer bancada, que tenha até recurso privado de campanha, né? Porque financiamento não de pessoa física, né? Também distorce esse ambiente. O fato é que a gente tem aí um momento de oportunidade, mas também um momento de dificuldade, talvez, para renovar por conta da vantagem hoje que esses grupos aí têm dentro dos partidos, dentro do Congresso Nacional, para garantir a eleição. Como é que essas bancadas atuam para conquistar os privilégios? Silvia, essa pergunta é bem complexa, assim, né? Porque eu acho que tem vários mecanismos da forma como elas atuam para se manter nos privilégios, né? E não é uma forma independente do que está posto na nossa própria sociedade, que constrói um conjunto de privilégios, né? Primeiro, assim, eu acho que nós temos, eu gostaria de fazer essa relação, que o que está posto no sistema político e está posto no parlamento não é diferente do que também está posto na nossa sociedade. Né? O parlamento não é algo apartado da nossa sociedade. Ele, de certa forma, também quase que é um espelho. Ele espelha o que a sociedade é na sua complexidade. Né? E, ao mesmo tempo que ele espelha isso, por ser um espaço de poder, ele é essencial na reprodução dessas desigualdades, né? E desses privilégios. Então, ao mesmo tempo que o parlamento espelha o que nós somos enquanto sociedade, com todas as nossas contradições, ele é um elemento fundamental na perpetuação desses privilégios, né? Então, fazendo vamos dizer assim, essas combinações, né? Eu acho que nós, enquanto sociedade, nós não temos ainda uma concepção que significa ter uma sociedade baseada em direitos. Nós confundimos direitos com privilégios. Né? Direito é tudo aquilo que todos e todas podem acessar a qualquer momento. Isso é direito. Fora disso, se só um grupo pode acessar ou só um grupo tem acesso, não é direito, é privilégio. Né? Então, acho assim, essa concepção do que é o direito nos ajuda a entender como que esses grupos atuam para se manter nesse espaço de privilégio. Porque tem essa confusão, não é só conceitual, mas tem essa confusão política e prática que nós somos uma sociedade que acha que privilégio é direito. Não é. Direito é para aquilo que é para todos e para todas. Se é só para um grupo, é privilégio, né? E não é direito. Esses grupos, eles também têm forte vinculação com o poder econômico. Né? Não é só o poder político, é o poder econômico, é o poder da mídia, é o poder da grande mídia, de diversos formatos, inclusive das mídias digitais, das plataformas e tal, que se relaciona com o poder do sistema, com o poder judiciário, o sistema de justiça, e com o poder também religioso.
Então, é esse conjunto, vamos dizer assim, de poderes que garante que essa estrutura ela se perpetua, né? E esse grupo, eles conseguem muito bem, vamos dizer assim, manejar esse sistema para que ele possa estar se reproduzindo, né? E boa parte, quando a gente enfrentava o debate no parlamento, um debate mais qualificado que nós tivemos nas últimas vezes, sobre a reforma política, muitos parlamentares, assim, inclusive parlamentares do nosso campo e tal, quando a gente apresentava as nossas propostas, eles diziam, não, mas isso me cria uma incerteza. Nessa atual estrutura, eu sei como eu me manejo para me reeleger. Então, sabe, essa ideia também que que o teu interesse na reeleição, que é legítimo, mas que esse interesse está acima de um debate de como você democratiza as estruturas do poder, garante também essa reprodução, que afeta, inclusive, os nossos. Não é só os 2/3, também afeta 1/3. Né? E, portanto, acho assim, que coloco num debate para nós, se a gente quer realmente mudar essa estrutura política, coisa que a Constituição de 88 não conseguiu mexer, não conseguiu fazer, se nós realmente queremos mudar isso, nós temos que pensar um outro lugar para fazer esse debate e processar essa mudança que não seja o Congresso Nacional. Nós temos que pensar uma outra institucionalidade para fazer isso, porque de como está essa estrutura, pode eleger o Congresso que não vai fazer essas mudanças. Né? Então, acho que nós temos um debate estratégico a ser feito. Uma outra questão que eu queria levantar, eu não sei se Silvio Neuberg aí, que acompanha o parlamento também, além dessa questão da composição do parlamento, que foi muito bem colocado, a gente percebe que vem, ao longo do tempo, uma diminuição da qualidade da representação. Né? Tu tinha, assim, parlamentares de direita, vamos chamar assim, que tu conseguia estabelecer um nível de debate sobre projetos, sobre concepção de país, de política pública, de estratégia, de alto nível. Né? E com capacidade de pautar o debate público. Né? Então, que é uma atribuição do parlamento, pautar o debate público. Hoje, a gente não percebe, ao longo do tempo, essa que a gente fala da qualidade da representação foi diminuindo tanto que hoje no nosso parlamento são poucos parlamentares com capacidade de pautar um debate público. Tal é essa tendência de uma instituição fechada, como é o parlamento, de ficar só no seu mundinho. E com isso, a representação perdeu muito esse papel de pautar o mundo da política. E criou um vazio enorme. Vamos passar a bola para o Neuberg e continuar essa conversa. Neuberg, conta para a gente como é que essas famílias se reproduzem, essas oligarquias regionais, né, se reproduzem no Congresso, e por que está caindo a qualidade dos congressistas? Não, perfeito, Silvio. Passa pela discussão interna dos próprios partidos. A legislação, como já foi colocado, é um fator que busca dar uma vida longa, né? É o modelo que existe hoje, que está na sociedade, mas os partidos políticos, por outro lado, deixaram, né, de certa forma, um certo período, priorizar a formação de quadros, a educação política, colocar para a sociedade que o parlamento é o que as decisões têm um reflexo, têm importância. Então, você vai pegar na sociedade, as pessoas atribuem muito o momento que vive por outros fatores, até pessoais, individuais e não coletivos, né? Que é o essencial, que eu acho que aí ao longo do tempo foi se perdendo. Ou seja, a política é o espaço de
de resolução, né, e de mediação desses conflitos coletivos, né, de buscar ali alternativas. Como isso foi desconectando, você vê isso, quando você vê a qualidade e acompanha o mandato dos parlamentares, você vê, de fato, as renovações no Congresso Nacional, elas indicam aí esse ambiente em que você não consegue, né, interditou, de certa forma, qualquer debate. Então, você tinha um Congresso Nacional, independente do tempo para votar um assunto ou outro, mas quem era eleito tinha uma preocupação em amadurecer o debate, ampliar a participação da sociedade, dos segmentos, para poder efetivamente tomar uma decisão. Hoje não. Hoje os parlamentares, de certa forma, e acho que por esse ambiente de garantir representatividade, de garantir acesso a recurso público, enfim, de certa forma, garantir privilégios a vários segmentos, de forma estratégica, né, obviamente, né, foi tirando, diminuindo essa participação política. Eu falo isso porque os próprios partidos aí de esquerda, de certo momento, também, né, avançaram para essa agenda muito pragmática, né, do dia a dia da política, e deixaram de fazer essa discussão com a sociedade, enfim, de fazer esse vínculo mais participativo em relação ao mandato. Eu acho que a gente chegou num nível muito grande de transparência, a gente vê isso até sob ataque, mas, por outro lado, a gente não soube, né, trabalhar isso com a sociedade no sentido de poder criar mecanismos de maior participação. Inclusive, isso passa por dentro dos partidos. O fato é que a representação, enfim, o perfil que se dá, como foi mencionado, ele demonstra, né, de forma bem objetiva, que os partidos foram buscando ali desempenho e esquecendo de fazer uma discussão, né, na sociedade, enfim, para buscar efetivamente a conectar sempre a importância da política na vida e no dia a dia, né? O fato é que passa, acho que é pela não só mudança cultural, mas na legislação. Se a gente efetivamente é muito difícil a gente avançar o perfil que está no Congresso, porque ele realmente ele vai buscar esses privilégios. As famílias, só para você ter uma ideia da bancada de parentes, quase 150 parlamentares, eles buscaram Quantos? 150, quase 150 parlamentares, eles buscam atuar em temas para dificultar uma legislação que proíba candidaturas, principalmente quando vê a lei da ficha limpa, né, houve aí uma mobilização muito grande de não podia um pai ou a mãe, começa a vir os filhos, netos, enfim, eles começaram a atuar para, que já era tradicional, mas a legislação avançou e foi se buscando outros meios para que ou flexibilizar a legislação ou buscar, né, a manter, né, digamos aí, essa parte da história do país, esse grupo está no comando, enfim, está ocupando esses espaços de poder. Enfim, era basicamente isso. Mas eu acho que, até para contribuir, a legislação eleitoral, principalmente o próximo Congresso Nacional, há uma tendência também de voltar, a gente espera, de um pouco de quadros mais qualificados. Sabe que é difícil, mas haverá de voltar, principalmente teve muitos novatos nesse mandato, justamente ali não fazendo uma discussão mais qualificada, mas muito ali uma discussão pautada só em problemas, mas não em solução, e o próximo Congresso indica aí não só, talvez, um pouco essa qualidade, mas reduzir esse extremo, né, e vir parlamentares mais experientes, né, deputados estaduais, enfim, do nosso campo social, enfim, sindical e popular também, nomes de peso, né, para disputar a eleição. Então, abre também uma janela de oportunidade, porque nas últimas eleições, eu não tenho dúvida, em vários estudos a gente fez isso, se o fim das coligações tivessem sido aplicado lá atrás, 2010 para cá, a gente teria talvez uma representação um pouco mais equilibrada. Os partidos de esquerda, em suas composições estaduais, municipais, enfim, federal, contribuíram muito também por conta do sistema eleitoral para puxar
pessoas sem nenhum compromisso em relação às agendas do Congresso Nacional. E no DF é um exemplo claro, em vários estados. Aqui você trazia a eleição a Érica Cocard e trazia outro parlamentar na mesma coligação com um pensamento totalmente oposto da coligação, enfim, do voto que teve peso de maioria da esquerda e não o grupo de centro ou de direita. Então, a próxima eleição vai dar uma nitidez maior para o eleitor, cabe aos partidos, à sociedade, a gente, né, como sociedade também, fazer esse trabalho de buscar essa inserção, né, do eleitorado, mas agora tem que contribuir, não a curto prazo, imagino que isso a longo prazo, salvo, como comentou Moroni, né, mudanças retrocedendo, né, essa legislação, que a cada eleição a gente tem essas surpresas. Deixa eu fazer uma pergunta, então, obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta, passar a bola para o Moroni. Moroni, você falou que políticas específicas para atingir, defender interesses específicos são privilégios, né? Então, as cotas raciais, o Bolsa Família, são privilégios também? Não. Cotas da mulher? Não, acho que a gente está tratando de coisas diferentes, né, Silvio? Assim, numa sociedade desigual como nossa, que a sociedade se estrutura nos processos de desigualdades, e aí a desigualdade ela tem cor, ela tem CEP, ela tem endereço, ela tem gênero, ela tem classe. Numa sociedade como essa, nós precisamos criar mecanismo para enfrentar essas desigualdades, né? Se nós temos como horizonte uma sociedade mais igualitária e mais democrática, mais igual, né? Então, esses mecanismos que você cria em termos de políticas públicas para enfrentar essa desigualdade, que se chama, na literatura, a grande maioria se entende como ações afirmativas, tem como um horizonte utópico de você ter uma sociedade mais igual. Portanto, uma sociedade que respeite os direitos e que tenha a perspectiva dos direitos para todos e para todas. Então, quando você pensa políticas públicas afirmativas, está nessa direção de enfrentar as desigualdades e ter uma sociedade baseada nos direitos e não nos privilégios. Então, é totalmente diferente quando um grupo se apropria do Estado, e isso para nós não é recente, historicamente o nosso Estado se constitui para isso, né? Por isso que o nosso Estado é muito mais privado do que público. Quando você tem um grupo já privilegiado que tem todo aquele poder que eu coloquei antes, né? Econômico, político, cultural, poder no sistema de justiça, na grande mídia, poder religioso, ele se usa do espaço público para se manter nesse lugar de privilégio. Então, são coisas bem distintas, né? Nuremberg, esse ano nós vamos ter uma novidade no cenário eleitoral, né? A tal da ideia das federações partidárias. Vocês avaliam que vai mudar alguma coisa essas federações no Congresso ou não? Sim, provavelmente elas, né, uma inovação, né, na atual eleição, mas ela vai, de fato, ter um impacto não só em relação aos partidos políticos, como eu comentei anteriormente, de dar uma maior visão ideológica, programática, partidária das suas composições, seja federações vêm para modernizar em relação às coligações, ou seja, dar uma maior ali clareza qual a plataforma, né, digamos assim, do partido, lógico, para o mandato, inclusive, os 4 anos, porque a diferença maior aqui nas coligações eram mais pautadas ali para garantir cadeiras, né, independente da representatividade dessas cadeiras. Então, você elegia ali muitos parlamentares sem representatividade, de fato, e dentro de um segmento, principalmente, quando você vê essas bancadas informais, dando até apoio a esses segmentos, garantindo a sua eleição. Então, ela, basicamente, ela ajuda aí, do ponto de vista partidário, ter uma maior identificação, enfim,
poder até priorizar dentro dos apoios, inclusive dentro dos partidos, nomes que tenham realmente uma representatividade, não só social, mas setor econômico, enfim, privado, que busque aí melhorar a qualidade dos representantes. Né? Você tinha muitos representantes que, com baixa votação, enfim, conseguiu ser puxados, né, a história do puxadinho, e garantir mandatos. Por outro lado, o eleitor, e aí que eu acho que é a variável, que aí o movimento social, sindical, enfim, organizado, tem que trabalhar muito, no sentido de identificar, ajudar a identificar realmente agora quem são ali os candidatos com compromisso, enfim, que tenham, de fato, uma plataforma, um mandato que seja em prol, né, dos direitos, dos trabalhadores, da sociedade. Então, vai dar também uma maior transparência em relação a isso. Então, o eleitor votava em um candidato e, consequentemente, o voto é computado pelo partido, né, ou pela coligação. E agora não, acho que as federações tendem a dar essa linha, acho que tendem, vários estados, no caso, já tem, né, as federações já foram concluídas, né, a fase de filiação, você tem uma formada pelo PT, né, PCdoB, IPV, você tem outra, né, do PSOL e Rede, né, e você tem outra do Cidadania, né, e PSDB, né, ali registradas, mas há uma tendência, e a gente imagina que elas vão ter um grande potencial de alavancar candidaturas e também garantir, converter esses votos em cadeiras, né, para o Congresso Nacional. Então, acho que ela é um fator que vai contribuir muito para o sistema eleitoral, lógico que a gente vai avaliar aí para esse momento. Não é fácil você efetivamente montar uma federação até mais ampla, né? Veja que a esquerda tentou uma mais ampla e não consegue, porque você está em jogo ali uma série de decisões, quem vai ser líder, como vai ser essa composição em relação a atribuições. Então, é um fato complexo em relação ao mecanismo anterior de criar coligações, que era só até a eleição e acabou, né? E cada um seguia a sua vida. Então, acho que o sistema tende a contribuir, imagino, a esquerda, enfim, que buscou essas alternativas para potencializar cadeiras do Congresso Nacional. Então, acho que sim, eu vejo como um fator importante para buscar um maior equilíbrio ali em relação em especial, ao grupo de centro ou extrema-direita aí, que eu acho que tem uma tendência, principalmente de extrema-direita, com as regras novas, não ter o mesmo êxito, né, em relação à eleição de 2018. Então, eu acho que a política começou um processo de reorganização. Ele é lento, né, mas a cláusula de barreira, que vai aumentar para 2,5, e com as federações, fim das coligações, a nova regra para computar os votos na sobra, elas vai antecipar essa redução de partidos no Congresso Nacional, e eu acho que favorecer um pouco a curto prazo o debate de maior qualidade, né? Com menos partidos, né? Mas ainda ali, de certa forma, pulverizado. A gente tem uma expectativa de se elegeu 30 partidos com representação em 2018. Hoje, já com essas regras, já caiu para 23, e há uma tendência de cair para 12 partidos que atingem a cláusula de barreira e em torno de 18 partidos com representação no Congresso Nacional. Ou seja, vai buscar aqueles que não atingem essas cláusulas novas, ou vão para a federação, né, ou vão para outros partidos, né? Então, partidos pequenos possivelmente vão, né, ter uma redução de imediato. Isso acho que vai contribuir para o debate de qualidade, é o que a gente espera. Né? Muito bom, obrigado. Moroni, nós estamos falando de inovações agora, né? Teve a federação e agora nós temos bancadas da Coalizão Negra por Direitos, bancadas indígenas. Eu não sei, não tenho certeza, mas parece que o MST também está pensando em ter uma bancada. Como é que você avalia isso? Eles estão usando as regras do jogo do adversário? O que é? Eu acho que tem essa questão que o Nuremberg coloca, que é do ponto de vista mais legal, as mudanças que se teve, né, na legislação, a questão da federação, essas questões todas que o Nuremberg coloca, né. Só um parênteses, a plataforma do Movimentos Sociais para a Reforma do Sistema Política formula essa questão da federação desde 2004, né.
como um mecanismo de ter uma consistência política, né? Ele substitui as coligações, mas você ter uma consistência política para enfrentar aquelas questões que foi colocada, né? Você dá um voto para um parlamentar que defende a pauta antirracista e elege um racista, né? Então, só um parênteses nesse sentido. Então, tem esse conjunto de mudanças, mas eu acho que tem um outro conjunto de mudanças que não passa pela questão da legislação, que é isso que o Silvio aponta, isso que o Silvio está apontando, né? E aí eu incluiria também, Silvio, além da questão da coalizão negra, da estratégia de todos os povos indígenas, da comunidade LGBTQI+, do MST e de outros movimentos, eu acho que também tem a tentativa já de algum tempo de ter outras formas de mandatos, outras formas de construir um mandato, inclusive no processo eleitoral. Eu me lembro nos anos 80 tinha a questão dos mandatos populares e como tu construiu os mandatos populares, etc., né? E agora tem a experiência da questão das mandatas, principalmente, dos mandatos coletivos e tal, que inclusive em termos legais foi incorporado, mas ainda falta, acho que, uma experiência mais concreta do ponto de vista legal para isso, né? Então tem várias experiências, né? Nesse sentido. Eu acho que uma mudança estratégica de alguns movimentos do nosso campo da direita, eles fizeram isso muito bem há muito tempo, de ter suas candidaturas dos movimentos e tal, né? Basta ver ali o que o MPL fez, tudo, né? Mas, por exemplo, a Coalizão Negra por Direitos tirou um conjunto de candidaturas em vários estados que são candidaturas da coalizão, né, para se ter uma bancada no nosso parlamento que representa a agenda de enfrentamento ao racismo, né. O próprio MST tem um conjunto de candidaturas nos estados. A última informação que eu tive eram 21 candidaturas, tanto para federal como para estadual, que são candidaturas orgânicas ao movimento. Orgânicas ao movimento, né? E uma mudança estratégica bastante significativa. Que um tempo atrás, algum militante desses movimentos quisesse se candidatar, ele tinha que sair ou se licenciar do movimento, né? E agora, não, ele é uma candidatura do movimento. Eu acho que isso é uma experiência que já tem em outros países, né? Na Bolívia tem uma experiência significativa nisso, na Venezuela também, no Equador e vários outros países, né? E que a gente vai ter que olhar isso com carinho, né? Porque o que está dentro desse movimento político, né? De você construir candidaturas e, portanto, mandatos realmente orgânicos à sociedade, uma parcela da sociedade. E não ser uma coisa só de você se candidata, é eleito e tu vai se desvinculando da tua própria representação, né? Isso é numa instituição, quase que uma instituição total, como é o nosso parlamento, ela beira uma instituição total, a possibilidade de você estar se desvinculando de quem você representa é muito grande, né? Então, essas candidaturas orgânicas a esses movimentos pode dar uma outra dinâmica ao Congresso Nacional. É totalmente diferente as candidaturas por bancadas, né? É coisa bem diferente. As candidaturas por bancadas, elas se organizam muito mais numa perspectiva da corporação, e aí eu coloco a bancada do fundamentalismo religioso, que não é só evangélico, no fundamentalismo religioso tem muito católico, não é só os evangélicos, né? Eles se organizam em função
de uma, vamos dizer assim, de uma pauta não da construção de um mandato coletivo, de uma representação coletiva, mas de um interesse corporativo. Né? E aí entra todo o debate, por que nós temos tantas determinadas profissões representadas nesses espaços, por exemplo, não na área da saúde, mas na área de médicos, tem a ver com a questão do peso dessas profissões na sociedade, pensada aqui como uma corporação. Então, é bem distinto o processo de construção dessas candidaturas dos movimentos, né, desse processo de construção dessas candidaturas das bancadas. Muito bom. Olha, estamos com um papo muito bom, mas está acabando o tempo. Então, eu vou considerar que o Moroni fez a sua última intervenção, a menos que você queira falar alguma coisa estratégica, assim, e vou pedir para o Neuriberg, o Diabo tem algum prognóstico do que vai dar essa eleição em termos de um novo Congresso? Ótimo. A gente provavelmente vai, assim que concluir, acho que o prazo fundamental agora, que é o fim do registro das candidaturas, né, com o fim do registro das coligações, enfim, né, em agosto a gente vai ter um cenário mais ali para avaliar e apontar como vai ser o tamanho dessas bancadas, quais vai ser os cenários, né, de representação, mas a gente pode antecipar um pouco o fim, né, o próprio fim da janela partidária, alguns cenários que já estão dados, né, que é bem relevante, que talvez pouco se altere. Então, vai ter uma redução na quantidade de partidos, ou seja, na fragmentação partidária. A gente sabe que a fusão deve aumentar entre partidos que não atingiram a cláusula de desempenho, né? Então, há uma tendência muito grande de ter um ingresso deles em federações existentes ou outros partidos médios ou maiores que vão ocupar. É uma linha muito de reorganização partidária que a gente aponta, então, principalmente aí o bloco ali de direita, né, tende a talvez ter um impacto talvez maior, e o grupo de centro tem um fortalecimento, né, se manter aí como um dos principais atores na próxima legislatura. Lógico que o bloco de esquerda e centro-esquerda também avançar um pouquinho na sua bancada. Então, os partidos centrão tendem a continuar a maioria, né? Provavelmente a federação do PT, o PL, o PP ou União Brasil ali entre os partidos com maior representação, vendo ali de partidos médios, União Brasil, republicanos, enfim, puxando esse segundo bloco, e tudo está sendo feito para garantir o centrão, né, numa presidência de um próximo Congresso Nacional. Então, o fato é que, hoje, de linhas gerais, né, não entrando aí por segmentos, por bancadas, enfim, mas a gente tem uma expectativa de que as regras ajudem nessa renovação. Acho que o Moroni comentou os temas atuais, então, em relação às mulheres, em relação a negros, a discussão do racismo, em relação aos indígenas, enfim, haverá mais candidaturas LGBTQIA+, enfim, tende a ter um reforço maior de candidaturas nesse sentido, isso também ajudar, que aí eu acredito que tenha mais uma renovação nesse ponto de vista do que uma renovação ali sindical, digamos assim, né, de dirigentes sindicais, então deve ser mais puxado por essa agenda, digamos, mais social, e, em particular, acho que a gente vai ter um papel de maior peso, né, nisso aqui, a gente buscar romper, né, não adianta o sindicato só falar com os trabalhadores, tem um universo de desempregados, você tem um universo de pessoas sem proteção social, então você tem que expandir esse diálogo, né? Na política, da mesma forma, né, os partidos vão buscar ampliar essas alianças, estar mais próximo do eleitorado, né? Enfim, conquistar esse voto desse novo trabalhador, enfim, das pessoas, enfim, desse novo Estado que se apresenta e que está distante, né? Está distante da representação. Então, acho que esses fatores vão motivar
um pouco essa renovação, que a gente espera que seja, né, de qualidade, mas não vai ser grande como se imagina. A gente põe sempre dentro da média de 50%, talvez menor, talvez maior, tudo a depender das candidaturas, né, e desse ambiente que está aí em relação à eleição presidencial. Mas eu vejo com mais otimismo do que eu via com pessimismo, né, com a eleição de 2019. Eu acho que a gente passou por um momento muito difícil, né, e conseguiu, de fato, se fortalecer. Vamos esperar o resultado final. Olha, eu quero agradecer muito ao Neuriberg Dias e ao José Antônio Moroni por esse papo que eu acho que esclareceu muito os nossos telespectadores, né? E agradecer também a você que nos assiste, dizendo semana que vem tem mais. Obrigado.